Oi, queridos alunos, pais e responsáveis. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de português. Estamos reunidos novamente para mais um aprendizado com a professora Jéssica Fazanha para as turmas do quinto ano A e B. Livro 2. Vamos orar? Posição para oração. Oremos. Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pela vida, por mais uma vez estarmos reunidos em teu nome, ó Deus. Obrigada por estar conosco em todos os momentos. Obrigada por não nos desamparar, Senhor. Agradecemos por tua presença e pedimos que esteja conosco, abençoando e iluminando o nosso dia, que para nós é desconhecido. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, preparem-se para começarmos nossa aula. Se você ainda não organizou o seu material, pause este vídeo. Você vai precisar, primeiro, do seu livro didático módulo 2. Segundo, novamente, de um lugar calmo e tranquilo, que você possa se concentrar e prestar atenção na aula. Terceiro, o seu estojo. Tenha todo o seu material em mãos para que você não precise parar e sair do lugar e perder o foco. Quarto, atenção. Muita atenção. Preste atenção apenas nesta aula. Não preste atenção em televisão, nem em celular, nem em jogos, nem nas pessoas conversando. Preste atenção apenas no doce som da minha voz. Vale lembrar que eu estou morrendo de saudades. Na aula de hoje, faremos um estudo da língua portuguesa. Falaremos sobre abreviatura e sigla. Vivemos hoje o século da tecnologia. Prova disso é estarmos estudando cada um da sua casa, em total segurança, utilizando a internet. Mas é importante conhecer as normas da nossa língua. Faremos da página 16 até a 20, onde vamos falar de abreviações oficiais, que não são aquelas que costumamos usar nas redes sociais. Estas são chamadas de abreviaturas não oficiais. Por isso, não devemos usá-las em textos formais ou em atividades e lições do colégio, muito menos ao fazer uma redação no momento da sua entrevista ou da sua prova para a faculdade. Abreviatura. Aprender na prática. Abreviatura é quando reduzimos uma palavra ou uma expressão na escrita. Neste módulo, nós aprenderemos na prática. O livro ensina as abreviaturas e as siglas, colocando cada um de vocês para produzirem. Na página 16, vocês verão um cartão postal que foi escrito por Carol para ser enviado ao seu tio Fernando. A linguagem usada por ela é mais descontraída e apresenta algumas marcas que revelam que os dois têm uma proximidade, que Carol e Fernando têm intimidade. E nós conseguimos constatar isso por meio da escrita da Carol. Número 1. Converse com os colegas e o professor e citem exemplos que comprovem a descontração e a proximidade entre Carol e o tio dela. Carol manda beijos e abraços. Ela começa o seu cartão postal chamando ele de tio Fernando. Isso prova que eles são parentes. Ela não usou uma linguagem formal. Ao contrário, ela usou abreviaturas, várias abreviaturas, que nós usamos nas redes sociais. Essas são algumas das características que comprovam a descontração e a proximidade entre os dois. Vocês não acham? 2. Pegue o seu marca-texto e sublinhe no cartão postal os termos abreviados, ou seja, todos os termos que foram reduzidos, as palavras que ela escreveu de maneira abreviada, menor. Depois de você sublinhar tudo que foi abreviado nas duas partes do cartão postal,
tanto na parte em que ela faz a escrita, quanto na parte do endereço. Depois de sublinhar essas abreviações, nós vamos para o exercício número 3. Agora, você vai combinar os termos abaixo, que são as palavras por completo, com os termos que você sublinhou. Então, você vai pegar os termos que você sublinhou lá, as abreviaturas, e comparar em qual dessas ele se encaixa. Por exemplo, a letra A palavra é você. A abreviatura que combina com você é a letra VC, logo no início do cartão postal. E é essa comparação que é para fazer nas outras palavrinhas, ok? O que nós aprendemos nesta página é que quando reduzimos uma palavra ou uma expressão na escrita, nós estamos fazendo uma abreviatura. Então, a abreviatura é essa redução da palavra na escrita. Agora vamos falar sobre sigla. Aprender na prática. Sigla é quando abreviamos uma palavra utilizando apenas as suas letras iniciais. Então, nós vemos aí que a sigla, ela usa as letras iniciais da própria palavra, a primeira letra de cada palavra, no caso de ser mais de uma. Por exemplo, Espírito Santo, a abreviação é E de Espírito, S de Santo. A abreviação para Código de Endereçamento Postal é a letra C de código, a letra E de endereçamento e a letra P de postal, que dá a sigla CEP. Quando nós utilizamos apenas a primeira letra da palavra, ou as duas primeiras, se for uma só, nós estamos fazendo uma sigla. Onde mais encontramos siglas? Principalmente, né, nos nomes dos estados e capitais do nosso mapa. A atividade número 1 sobre sigla diz o seguinte: utilizando a primeira letra de cada palavra, forme as siglas referente aos termos a seguir. Então, você tem que pegar esse termo, que está grande, e usar apenas a primeira letra de cada palavra para formar a sua sigla. Por exemplo, na letra C, registro geral. R de registro, junto com o G de geral. Fica RG. A número 2, ela exige um pouquinho mais de atenção, porque ela pede para que vocês usem lápis de cor e pintem da mesma cor a palavra e sua abreviatura. Por exemplo, você vai escolher a letra verde para pintar a palavra professor. A abreviatura de professor também deverá ser pintada de verde, que é o prof. Aí você vai escolher outra cor de lápis de cor, por exemplo, laranja, e pintei a palavra página. Também de laranja eu tenho que colocar a letrinha P, que é a abreviatura de página. Deu para entender? Qual é a diferença, professora, entre a abreviação que nós colocamos aí para vocês, né? Que é o que chamamos de oficiais, para a abreviação não oficial. As abreviaturas que são chamadas oficiais, elas acompanham um ponto final. Então, professor, prof, ponto. Página, P, ponto. Existe uma regra. Você não pode abreviar da maneira que você quer e não existe mais de uma abreviatura para cada palavra. Existe apenas uma com essa determinação do ponto final. As abreviaturas não oficiais, como VC, TDB, entre outras que utilizamos nas redes sociais, essas não têm regras. Cada um pode fazer a sua maneira. O beijo pode ser apenas um BJ ou um BJOS, então isso muda. Por isso elas não são oficiais. Ok? Eu coloquei para vocês que no exercício 3, onde vocês precisam colocar as siglas que são usadas para abreviar o nome de cada um dos estados brasileiros, eu gostaria que vocês tentassem fazer sozinhos, com essa regra que vocês acabaram de aprender, utilizando apenas as primeiras letras de cada palavra. E aí, depois, só usem a página 35 para conferir. Lembrando que não é para recortar e nem destacar o mapa da página 35. É apenas para você olhar e conferir se as abreviações que você utilizou estão corretas. A número 4 é uma pergunta pessoal. Em qual desses estados você mora? E escreva a sigla dele.
E qual que é a regra para a formação desta sigla? Por que que utilizou essas letras para a sigla do estado em que você mora? Ok? A atividade não está difícil, está super simples. É muito importante sabermos disso para quando encontrarmos abreviaturas e siglas em algum documento, em algum livro, em alguma reportagem da televisão, nós saibamos do que se trata. Conclusão: lembrem-se que as nossas aulas são como boas piadas, precisam ser contadas para outras pessoas. Então, conte aos seus familiares um pouco do que você acabou de aprender sobre abreviações e siglas. Comentem que as abreviações que utilizamos nas redes sociais são conhecidas como não oficiais. Por quê? Porque não seguem regras e nem normas. Cada um pode abreviar à sua maneira. Conto com vocês para passar o conhecimento adiante, para relembrar os familiares da época da escola. Muito obrigada por sua participação. Queridos alunos, vocês são muito especiais para mim. Fico feliz e orgulhosa que tenhamos esse contato diário e que vocês estejam se esforçando tanto. Fica aqui o meu beijo carinhoso, repleto de saudade, e até a próxima aula. Tchau, tchau.